Estou aqui com ela, que é minha amiga e diretora do Instituto Federal de Gaspar, a professora Ana Paula da Silveira. O Valor Entrevista de hoje começa agora. Professora, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigado por abrir as portas do Instituto Federal de Gaspar aos nossos seguidores. Fique à vontade para dar as boas-vindas a todos. Eu agradeço o espaço, é sempre muito bacana conversar com o público de forma geral. A gente espera que a entrevista interesse também aos internautas. Obrigada pelo convite, Alain. Maravilha, vamos então para a primeira pergunta. Vamos lá. Professora, como é que é o seu dia a dia como gestora de uma das maiores escolas do Brasil? O que você faz para manter a qualidade de gestão das atividades do Instituto Federal de Gaspar? Então, a rotina é puxada, né? A gente começa muito cedo e normalmente não tem hora para acabar. E eu acho que tem dois pilares, ou melhor, três pilares. O primeiro é a gente ter em mente sempre qual é a missão da instituição e ter essa missão como um norteador de tudo que a gente faz. Então, pensar o que é o Instituto Federal, para que ele está aí, a que ele serve, a que pessoas ele precisa atender. Então, essa preocupação com a inclusão social, com a mobilidade social, com empoderar as pessoas através da educação, eu acho que tem que ser sempre o nosso norte. Outra questão é lembrar que no centro de tudo estão as pessoas. Sim. Então, estão os nossos servidores e estão os nossos alunos, estão as pessoas que nós atendemos. O Instituto Federal ele foi feito para pessoas. E há pessoas que movem toda essa instituição. Sem essas pessoas, as coisas não acontecem. Então, valorizar as pessoas. E eu acho que uma terceira coisa que é muito importante, tem a ver com a segunda e com a primeira, é a gestão participativa. Aqui no Campus Gaspar, em todos os processos, as pessoas opinam. Então, a gente tem uma preocupação muito grande mesmo em ouvir o nosso estudante, em ouvir a comunidade de forma geral, em ouvir os nossos servidores, que eles possam opinar, porque a gente nunca sabe tudo. A gente muitas vezes tem uma visão do processo, uma visão de gestor, e aquela pessoa que está lá na ponta realizando a atividade, ou o aluno que está sendo atendido por aquele serviço, ele tem uma opinião diferente que pode acrescentar muito ao processo. Sim. E ouvir também os nossos parceiros. Nós temos hoje muitos parceiros, a gente tem um diálogo muito forte com a comunidade externa, então com instituições de ensino, outras instituições de ensino, também com as empresas da nossa região, com o poder público, com instituições, com entidades fundacionais. Então, esse trabalho com as secretarias, então, isso é muito importante, porque eles também nos trazem demandas que estão postas e que a gente precisa ajudar a atender. Se nós não fizermos esse papel, quem vai fazer? Professora, Gaspar possui um grande potencial educacional. Na sua opinião, qual a maior característica dos estudantes do IFSC aqui na cidade? Olha, eu sou bem suspeita para falar dos nossos alunos, porque eles são maravilhosos. Eu acho que nós temos alunos muito comprometidos. Sim. Isso vai desde o aluno do curso de qualificação profissional até os nossos alunos de pós-graduação. Eu vejo nos nossos alunos um interesse real em aprender. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aluno do curso técnico integrado, a gente viaja muito com aluno de curso técnico integrado, eles participam de atividades de intercâmbio, e eu sou ouço elogios. Sim. Sabe? Então, eu me sinto muito confortável de realizar, inclusive, essas viagens com eles. A outra questão é essa, é o interesse. Eu tenho alunos aqui de 14, 15 anos que, se eu não mandar embora à noite, eu acho que eles dormem aqui na instituição. Que legal. Porque eles são comprometidos, eles querem fazer pesquisa, eles querem fazer extensão, eles estão interessados na melhoria da instituição. Isso também é muito importante, porque além da melhoria deles, da vida pessoal deles, eles se interessam pela melhoria da instituição, que ela seja cada vez melhor. E eles têm esse interesse realmente em trabalhar pelo seu aprimoramento e trabalhar também pelo aprimoramento das empresas, dos arranjos produtivos locais. Acho que é uma coisa que a gente incentiva muito nos cursos, que os alunos eles dialoguem com esses arranjos produtivos, que eles conheçam não só os arranjos produtivos, mas também os arranjos culturais locais, então que eles conheçam esses outros contextos que estão à volta e procurem colaborar com isso. O papel da família é fundamental também, né, O papel professor? da família é fundamental. Em tudo, Em tudo. Em tudo o papel da família é fundamental.
fundamental. Então a gente também procura trazer os pais para cá. Quando a gente pensa os alunos dos cursos integrados, por exemplo, a gente, semestralmente, a gente tem reuniões para trazer os pais, para que eles acompanhem esses alunos. Temos aqui uma coordenadoria exatamente para isso, para fazer esse acolhimento ao pai, para fazer esse diálogo, é fundamental. Professor, outra coisa que é importante, qual a importância de boas políticas públicas para o ensino-aprendizagem dos estudantes brasileiros? Eu acho que é fundamental. E aí eu vou te dizer uma coisa, é uma política pública que deveria ser a política pública de base. Acho que no Brasil nós precisamos trabalhar mais com a articulação das políticas públicas. Nós temos políticas públicas muitas vezes que não estão articuladas, e essas políticas públicas elas precisam ser políticas de Estado e não políticas de governo, de forma que elas sejam perenes. Sim. E a educação ela tem que estar na base de tudo. Porque se você quer ter saúde, promover a saúde, a qualidade de vida, você tem que ter educação. Exato. Educação para a saúde. E para a qualidade de vida. Sim. A gente diz assim, mas eu preciso aprender a ter qualidade de vida. É claro que eu preciso. Se eu penso em ter desenvolvimento econômico, eu tenho que ter educação. Ou eu não vou ter nunca um desenvolvimento sustentável. Sim. Se a gente pensar, inclusive, em países que viveram essa revolução, eles viveram essa revolução por meio da educação. Vamos pensar a Alemanha. A Alemanha sai da Segunda Guerra Mundial quebrada. Destroçada. E hoje a Alemanha é a potência, e digo, não só potência econômica, mas também uma potência no sentido de qualidade de vida do cidadão, no sentido de participação do cidadão, no sentido de direitos humanos, discussão acerca de direitos humanos. Que trajetória foi essa que a Alemanha fez? Investimento em educação. A questão é que o investimento em educação, ele não te traz um retorno imediato, porque você começa a investir numa criança que está entrando na educação infantil, e você vai ver isso 20, 30 anos depois. Sim. Mas se um dia não for feito, nós nunca vamos mudar as realidades que nós temos. Tem uma outra coisa que é importante também, e é importante a gente saber a sua opinião. O que falta para o Brasil se tornar uma grande potência na educação mundial? Eu acho que faltam 3 coisas. Uma sensibilidade no olhar. Sim. Para a nossa característica, não é fácil achar soluções para a educação brasileira, porque nós não somos um país como Portugal ou a Finlândia, que são países muito pequenos e já, no caso da Finlândia, com algumas tradições acerca de educação. Nenhum país do tamanho da Alemanha. Nós somos um país grande, de dimensões continentais, com particularidades regionais muito bem marcadas. Sim. Então, eu acho que falta esse olhar sensível para isso. A outra coisa é falta investimento. A gente precisa ter educação como prioridade. Entender que, claro que a gente tem que atuar no campo de outras políticas públicas, mas que se nós não fizermos a base, que é a educação, a gente vai estar sempre tentando apagar incêndio. Sim. E não prevenindo esse incêndio. A outra coisa é a gente pensar a carreira do professor. E aí, carreira do professor é tanto o salário, mas também o tempo que esse professor tem para investir na sua própria formação. Sim. Qual o incentivo que eu dou para que ele estude, para que ele se aprimore? Qual o tempo que eu dou para ele preparar uma aula de qualidade? Não adianta a gente formar também o professor, por exemplo, para o uso de metodologias ativas, se ele não tem tempo para preparar uma aula para isso. Sim. Pensar a estrutura das escolas. Então, o dia que nós caminharmos, incentivar a escola a caminhar junto com a família. E esse trabalho de valorização da escola e do professor, ele precisa ser muito forte. Porque se a família valoriza a escola, se a sociedade valoriza a escola, a gente não vai ver escola depredada, a gente não vai ver professor agredido. Então, esse caminho de valorização da instituição escolar, de valorização da autoridade do professor, inclusive no que diz respeito à ciência, no que diz respeito ao tempo para ele preparar a aula, no que diz respeito à qualidade do trabalho que ele faz, o incentivo à qualificação. Se nós fizermos isso, a gente vai mudar. Enquanto nós não fizermos, a gente vai estar sempre trabalhando com número. Estatísticas, que muitas vezes dizem muito pouco do que nós realmente somos. Exatamente. Estamos nos encaminhando ao final de nossa entrevista, professora. Poxa, e agora, tá acabando. Pois é tão gostoso, né? E agora vamos fazer o jogo de perguntas e respostas rápidas. Show de bola, vamos lá. Um livro, professora.
Ai, vou dizer 2, pode? Pode. Então vamos lá. Um que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Uma obra-prima, né? Com pouco a gente olha, realmente analisa o mundo à nossa volta. E um que eu li, estou lendo, mas que está assim, mudando a minha visão sobre a questão das pessoas com deficiência, que é Longe da Árvore. Sim. O que mais lhe faz feliz? A minha família e as conquistas dos meus alunos. Maravilha. Um ídolo? Meu pai. Uma atriz? Fernanda Montenegro, acho uma deusa da interpretação. Maravilha. Um filme? Vou dizer 2 também, tá? Um brasileiro, Que Horas Ela Volta, tem muito a ver com a gente, essa discussão da cota, né? Sim. Da inclusão social nas escolas federais. E A Flor do Deserto. Eu acho que foi um dos filmes que mais me impactou, talvez por ser mulher, né? E por pensar o sofrimento de outras pessoas. O pior defeito? Vou dizer o meu pior defeito. Meu pior defeito é o perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista e a gente sofre com isso. O pior sentimento? Aí eu acho que é o medo. Eu acho que quando o medo ele imobiliza a gente, né? É Sim. muito difícil conviver com medo. Sim. A maior satisfação? Olha, a maior satisfação para mim é ver a felicidade, a gente conseguir plantar a felicidade, a gente conseguir plantar a realização, as conquistas, aqueles que estão à nossa volta. Quando a gente vê o outro conquistando, pensa que a gente colaborou de alguma maneira para aquela conquista, isso faz toda a diferença. Eu lembrei agora de uma frase da minha esposa que ela diz quando a gente está tomando café, que pessoa feliz não incomoda. Perfeito. E é uma verdade. E é uma verdade. Professora, o canal Valor Entrevista conversou com Ana Paula da Silveira, diretora do Instituto Federal, unidade aqui de Gaspar. Muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Fique à vontade para deixar sua mensagem aos nossos internautas. Então, internauta que está aí nos acompanhando nesse canal, em primeiro lugar, a gente agradece mais uma vez a oportunidade, deixa um abraço a todos e um convite. Vem tomar um café com a gente, vem nos conhecer aqui no Campus Gaspar. Né? O Campus Gaspar está completando 8 anos agora em dezembro, daqui a uma semana e meia. E a gente Parabéns. quer muito, né, que os internautas que estão aí à nossa volta venham nos conhecer pessoalmente também. E se não, liga para cá, vem conversar com a gente, tem tanta coisa bacana para a gente conversar sobre educação. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Eu me chamo Alan Santiago e este foi o Valor Entrevista de hoje. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado a todos. Tchau!